viveu entre nós. Jesus, Ele é o centro de tudo. E quando Jesus, Ele veio a este mundo, Ele cresceu, viveu com vocês, crianças. Mas quando Ele ficou mais velho, Ele foi testemunhar sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus. Ele veio, andou por todos os lugares, fazendo o bem, falando sobre Deus, falando sobre o seu Pai. E ele testificava que ele era o Filho de Deus. Aleluia! Com as suas atitudes, com as pessoas seguindo ele, para onde Jesus ia, ele fazia milagres e maravilhas. Havia muitas pessoas, crianças, muitas mesmo, que estavam excluídas da sociedade, que estavam enfermas, muitas pessoas doentes. Mas Jesus continuava, ele continuava a pregar e falar sobre o reino de Deus. Falava com as crianças, falava com todas as pessoas e fazia muitos milagres e maravilhas. E certo dia, aleluia, quando ele chegava em Jerusalém, havia um lugar que se chamava o Tanque de Betesda. Neste lugar, reunia-se várias pessoas. E essas pessoas, a Bíblia diz que era multidão. Era muita gente enferma. Coxos, cegos, pessoas que não podiam andar. Pessoas que estavam com muitas doenças naquele lugar. Mas sabe por quê, crianças? Que essas pessoas se reuniam naquele lugar? Porque num tanque descia de vez em quando um anjo para movimentar aquelas águas. E quando uma pessoa ia lá, entrava naquele tanque, aquela pessoa saía curada. Olha que maravilha! Meu Deus! Mas havia um homem. Olha só este homem aqui, deitado. Como é que será que este homem conseguiria chegar lá no tanque? Só com a ajuda de alguém, né? Só com alguém o levando até ali. Mas será que alguém ia dar oportunidade? Se a pessoa não andasse e chegasse até lá, será que alguém iria ajudar ele? Não, as pessoas estavam muito enfermas e queriam chegar lá. Logo, quem chegasse lá era curado. Mas este homem, já fazia 38 anos que este homem estava lá, naquela situação. Quando o anjo descia e agitava as águas, uma pessoa ia lá na frente e recebia a cura. E ele não conseguia chegar, porque não havia ninguém para o ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Mas certo dia chegou aquele homem, chegou Jesus de Nazaré, aleluia, e ele viu a situação daquele homem ali naquele lugar. Ele sabia, porque ele era o Messias, ele é o Messias que conhece o coração, que conhece cada um daquelas pessoas, e ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Aleluia. E Jesus chegou para aquele homem e lhe perguntou: você queres ficar curado? Aí ele respondeu: quando o anjo desce naquele tanque, não tem ninguém que se lembre de mim. Não dá tempo de eu chegar até lá, ninguém me ajuda. Mas naquela mesma hora, Jesus, ele disse o quê? O que a gente fez no começo? Pega a tua cama aí e anda. E na mesma hora, crianças, foi na mesma hora que aquele homem se levantou. Aleluia, com a ordenança de Jesus, ele ficou curado na mesma hora. Não precisou. Eles conheciam e eles não gostavam
Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha misericórdia com essas pessoas que estavam doentes. Jesus, a Bíblia diz que ele veio salvar os que estavam perdidos. Aleluia. Mas esses homens, Jesus sabia que o coração deles, olha só, esse coração está o que aqui? Está feliz? Está bravo, né? Jesus, ele conhecia o coração das pessoas. Jesus conhecia que estes homens, eles tinham um coração duro. Eles não amavam verdadeiramente as pessoas. Só conheciam as Escrituras. Só conheciam, mas não praticavam. Crianças, nesta noite, nós vamos aprender que não basta a gente decorar versículos. Não basta só a gente ler a palavra. A gente temos que praticar o bem, praticar as misericórdias para com as outras pessoas. Porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo de bondade, de amor, de Filho de Deus. Porque ele veio para cumprir as profecias e ele veio para anunciar o reino de Deus. O seu único propósito aqui na terra era nos trazer a salvação. Esta salvação que ele concretizou lá naquela cruz, nos trazendo perdão, nos trazendo a salvação. Aleluia, glória a Deus. Aqueles homens, crianças, os fariseus, eles tinham o coração endurecido. A palavra, eles liam a palavra, eles estavam ali nas sinagogas mostrando para o povo que estavam ali, mas o coração, a palavra não estava penetrando no coração porque eles não deixavam, eles não queriam saber de Jesus. Aleluia. Mas a palavra também nos diz que quando a gente medita nela de dia e de noite e as pratica, aleluia, e quando a gente, olha só, abre o nosso coraçãozinho para que o Senhor Jesus possa morar nele e transformar. Esta palavra, ela transforma corações de pedra em corações, olha só como ele fica, um coração de carne. A palavra de Deus, ela nos mostra que quem medita nesta palavra e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que ele veio a este mundo para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, aleluia, o nosso coraçãozinho passa a ser um coração de carne e ele passa a fazer morada no nosso coração. A Bíblia nos manda abrir a porta do nosso coraçãozinho, porque muitos hoje, olha só, estão com o coração fechado. Aleluia. Muitos estão com o coraçãozinho fechado para o Mestre. Ele veio a este mundo, aleluia, para fazer milagres e maravilhas. Mas também ele veio para salvar aqueles que se haviam perdidos, essas pessoas que estavam excluídas, as pessoas que estão por aí, crianças, precisando deste amor, porque Jesus, ele veio demonstrar amor uns para com os outros. Por isso que ele disse, ele transformou os 10 mandamentos em 2 principais: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando amamos ao nosso Deus como o nosso Deus, o único Deus das nossas vidas, colocamos ele em primeiro lugar, nós vamos ter amor para com o
próximo. Aleluia. Vamos amar o nosso coleguinha. Quando o nosso coleguinha estiver passando por alguma dificuldade, vamos saber orar por ele. Vamos saber o ajudar. Aleluia. Que cada uma dessas crianças possam aprender que nós temos que praticar essa palavra. Jesus é o centro de toda a palavra de Deus. E temos que aprender com o Mestre. Aleluia. Temos que aprender com as atitudes de Jesus. Porque Jesus, ele era manso e humilde de coração. Ele tinha um coração bondoso porque ele veio derramar o seu sangue precioso por cada um de nós. Aleluia. E o nosso Salvador, através da cruz, ele nos trouxe a libertação. Através de sua palavra, ele nos liberta o nosso coração, os nossos pensamentos da religiosidade, porque aqueles homens viviam assim, só na religiosidade. Mas quando Jesus ele passa a morar dentro do nosso coração, porque o nosso coração é uma casinha. Nosso coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para brilhar na escuridão. Sobre a rocha que é quem? Aleluia! Olha só, a nossa rocha inabalável é Jesus. Glória a Deus. É Jesus que está no nosso coração, nos guiando. Aleluia! Estamos firmes sobre esta rocha. Jesus, estamos sobre ele. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa salvação. E quando ele está aqui, dentro do nosso coração, olha como a gente fica. A gente ama a casa de Deus. E o que mais? E o que mais? Ama esta palavra. E o que mais? Aleluia. E somos obedientes. Aquele homem recebeu a cura. Ele foi obediente à palavra de Jesus? Sim, porque ele se levantou na mesmo instante. Ele recebeu o milagre. E o que foi que ele fez? Ele tomou a sua cama, levantou e foi e andou. Ele andou pela palavra de Deus. Ele andou sobre a palavra. Jesus, e ele anunciou. Ele não ficou calado. Ele anunciou que Jesus, ele foi o seu Salvador, que lhe tirou daquele lugar onde há 38 anos ele estava. Aleluia! O nosso Senhor Jesus, ele veio a este mundo, crianças. Aleluia! E quando as crianças se aproximaram de Jesus, olha só, ele disse que de vocês é o reino dos céus. Sabe por que ele disse isso? Porque vocês, o coraçãozinho de vocês é humilde. Aleluia. O coração das crianças são humildes. Aleluia. E da boca de vocês sai o perfeito louvor. Porque o coraçãozinho de vocês é sincero. Aleluia. Temos que ter um coração sincero perante o Senhor.
estejamos firmes na rocha, que é Jesus. Que é Jesus. Jesus. É sobre Jesus. A nossa vida temos que estar em Jesus. Para que Deus possa fazer morada no nosso coração. Nesta noite vocês cantaram aqui, aleluia, que o nosso desejo, aleluia, é ver quem? Jesus. Que o nosso maior desejo, foi por isso que Ele veio a este mundo, para nos garantir uma vida eterna, a salvação. Foi para isso que Jesus, Ele morreu naquela cruz, para nos garantir a salvação. Aleluia, glória a Deus. Cantamos esta noite que o nosso maior desejo é vê-lo. Aleluia, que todos os dias, crianças, olha só, os fariseus reclamando, porque no dia de sábado não podia carregar aquela cama, mas todos os dias, aleluia, todos os dias temos que estar perante o Senhor, temos que estar com o coração firmados no Senhor. Será que o Senhor Jesus só faz milagre no sábado? Não, todos os dias Jesus faz milagres, todos os dias o Senhor tem bênçãos para nos dar, todos os dias Jesus está para nos receber. Aleluia. Já foi cantado também aqui esta noite que a oração é a chave que resolve o quê? Qualquer situação. Em qualquer situação, clamamos Jesus e Ele está pronto a nos atender. Basta termos um coração sincero perante o Senhor, que Ele vai estar pronto para trazer um milagre, pronto para estar pertinho de nós, crianças. Porque que o nosso maior desejo é ver o Senhor Jesus. Cantem, crianças, de todo o coração de vocês, porque estamos firmes na rocha que é Jesus. Precisamos ter uma vida, é uma vida de intimidade com o Senhor. Aleluia. Uma vida com Jesus morando dentro do nosso coraçãozinho, para chegarmos até aquele lugar, os céus. Porque Ele, quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele nos prometeu que Ele iria voltar para nos buscar. Aleluia. E Ele vai voltar para buscar cada um de nós. Nessa noite também já foi cantado. Estejamos preparados. Aleluia. Com azeite. Aleluia. Porque na última hora não vai ter ninguém para emprestar. Porque cada um tem que encher a sua lamparina. Porque Jesus está perto a voltar para buscar a sua noiva amada. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar esta noite ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louve a Ele esta noite. Entrega o teu coração. Abre o teu coração para Jesus. Aleluia, Jesus. Estava aqui admirando o céu. Aleluia, Jesus. Tentando te imaginar. Glória a Deus, Jesus, tu és o centro de tudo, Vendo Senhor. a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasiou,
mas eu só sei